vitória do meu. Eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia. Quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus. Tá dia do Paulo? A Tati. Tati do Paulo já tá na área. É. Boa noite. Boa noite, Tati. Ai, ai. Meu óculos tá todo, não, né? Não. Boa noite, Tatiane. E o povo já tá chegando. Não deixa passar ninguém aí, sem me lembrar. Quando a voz de Cristo ressurgir. Preciosa são Vamos ver mais quem. as opções aí. Seu Augusto. Seu Augusto. Deus abençoe, seu Augusto. Acho que a tela pode ficar um pouquinho mais pra cá. Pronto. Vira pra cá. Assim. Isso, mais. Tá bom, tá bom. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei. Pede pro pessoal compartilhar. Pessoal, vão compartilhando isso aí, tá? Tem opção de aceitação aí, de convite, de coisa. Visualização. Visualização. Tu que sobre a amarga cruz. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde Pede pro pessoal dar vou. um oi aí, quem tá online, porque passou e eu não vi aqui. Aí pessoal, dá um oi aí que tá passando muito rápido aqui. Aí o Jonathan não viu, eu não cumprimento você. Eu sei que você vai ficar tristinho. Bruno. Fala, Bruno! Estamos na área, se derrubar é pênalti. Sou forasteiro aqui. Quê? Celeste tem que parar de conversar comigo. Vou colocar duas. Ana Paula do Adilson. Ana Paula. Olha aí, Ana Paula. O Adilson. Adilson. Dona Terezinha. Dona Terezinha. Boa noite a vocês todos. Sejam bem-vindos. O assunto hoje é difícil. Quando lá do céu descendo para os seus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu rei. Eu por sua imensa graça lá estarei. Seu Carmelito. Seu Carmelito, Deus abençoe o senhor. E a sua esposa, claro. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Michele Freire. Michele Freire.
Michele Freire tem todas, né? Todos. Um abraço, Michele. Família do Paulo. É, Paulo Freire. Paulo manda na área. Alguém escreveu aí. Mandar um abraço para a família do Cleison, para a irmã dele, Kátia Matos, José Matos e a irmã dele, Nazaré Cavalcante. Repete pra mim. Família do Cleison. Lá em Bragança, no Um Pará. abraço, pessoal aí de Bragança. Kátia Matos, Kátia Matos. José Matos José Matos. e a mãe dele, Nazaré Cavalcante. Dona Nazaré Cavalcante, a matriarca. Deus abençoe vocês todos. O Carmelito está pedindo oração. Oração pro seu Carmelito. Dona Marina está assistindo também. Dona Marina, um abraço. A Midi, Midian. o Júnior. Júnior. Júnior, boa noite. Boa noite, Júnior. Michele Freire está mandando um abraço da Igreja Presbiteriana Ebenezer, Itajubá, Minas Gerais. Michele, dá um abraço aí para a Igreja Presbiteriana de Ebenezer, né? Itajubá, Minas. Itajubá, Minas Gerais. A Midi falou que a Isadora Schweitzer também está assistindo. É isso aí, Isadora. Vamos lá, Isa. Cristo herdeiro me salvou, arcanjos adorai, arcanjos Gilberto entrou? Quem? Gilberto. Gilberto, botar outra vez o texto? Já bota no nome. Gilberto entra, tem que botar o texto, né? Quando enfim chegamos o dia da vitória do meu rei, eu possuo em A mim. Michele Freire está agradecendo. Um abraço foi mandado. Abraço aí, Alexandre Freitas. Michele Freire. Michele, desculpa, querida. Michele, um abraço. Estamos atentos aí com Itajubá. Terra de gente boa. Keila do Jair está assistindo. Keila! Keila do Jailson. Alô, Keila! Seja bem-vindo, Keila! A mídia está falando aqui, ó, quem diria que o pai se renderia à mídia. Já me falaram isso, mídia. Que eu me renderia ao celular. Já riram um monte de mim aí no conselho, o pessoal da igreja Itajaí. Gustavo da Neuza. Um abraço, Gustavo. Gustavo da Neuza. Pois é, eu que sou inimigo da tecnologia de celular. Agora estou aqui com essa cara larga na frente do celular. A dona Sandra, mãe do Júnior, está mandando uma boa noite. Boa noite, dona Sandra, mãe do Júnior. Boa noite, querida.
Xande tá na área. Xande na área, Xande. Fala, Xande. Tia Neuza. Neuza. Chegai-vos. A minha querida sogra Leia. Rosileia. Chega, Rosileia. Chegando gente aí. A Leia do Boa Noite. Boa noite, Leia. A Leia do Tony. A Leia do Tony. Fátima Lopes. Fátima. Cheiro. Cheiro. Alô, Fátima. Xande botou boa noite. Júlio Duval. Boa noite, Luiz e Kevin. Xande e Miriane. A Mi tá falando quase que eu tô assim na internet que tô passando pra Brenda. O quê? A Mi falou quase que eu tô assim na internet que eu tô passando pra Brenda. Que é isso? Já falei pro Luiz já? Luiz e a Kelly entrou? Entraram. Tânia. Boa noite. Luiz e Kelly. Tânia. Tamo aí, Tânia. Terça, quinta, domingo de manhã e domingo à noite, compromisso fechado com o celular. É. Tem saída não, hein? A Carol. Caroline. Caroline. José Nilson. Pede pros irmãos compartilharem, velho. Vocês compartilhem isso aí cada vez mais, viu, gente? Senhor Deus Todo-Poderoso. Senhor meu Deus, como eu maravilhado paro a pensar no teu grandioso ser. Vejo a tormenta, o céu todo estrelado, a proclamar teu nome na amplidão. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Pessoal que já chegou, pega um pedacinho de papel e uma caneta, para vocês anotar alguns textos que eu vou citar hoje aqui, porque eu não vou ler. Mas tem bastante texto para nós citarmos aí lá de 1 Samuel. Vamos colocando lá de uma vez, 1 Samuel, lá no capítulo 18, 25. Eu vou citando o texto aqui, mas já deixa aberto lá em 1 Samuel. História que nós vamos estudar hoje. Na segunda. O texto está na segunda, a história começa em 1 Samuel e vai terminar na segunda, lá em 2 Samuel. Thaís. Thaís, seja bem-vinda, Thaís. Castinho, então. 19h32. Mais um pouquinho, estou começando. Hoje dá pouco. Jesus em breve no Gessé. seu virá. Gessé. Ele afirmou, não tardará. Alegria, gozo, pra mim será quando Jesus. O que ele falou? O Xande?
Dona Neves. Todo mundo recebe isso aí? Sim. Dona Neves, Joãozinho. Joãozinho, Dona Neves. Dona Neves, Já falei. Bem, pessoal, nós vamos dar início. Vamos iniciar o culto desta noite, estudo bíblico. E nós vamos iniciar com uma oração. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos imensamente por tua graça e misericórdia para conosco. Pedimos a tua bênção para esse momento de culto na tua santa presença. Pedimos, ó Deus, que tu venha nos ensinar e nos orientar através da tua palavra. Que o Espírito Santo venha aplicar, Senhor Deus, em nossos corações e possamos, ó Deus, assimilar e aprender a andar constantemente diante da tua soberana vontade. Perdoa-nos e fortaleça-nos em Cristo, que nós te pedimos. Amém, Pai. Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no texto que servirá de base para essa noite. Está registrado lá em 2 Samuel, no segundo livro de Samuel, capítulo 6, do versículo 12, nós vamos até o 23. 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 12 até o versículo 23. Nós temos uma história registrada ali do Antigo Testamento que nos vai trazer uma grande lição para esta noite de hoje. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 12 ao versículo 23, que diz assim: a arca é levada para Jerusalém. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, à cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido durante a estola sacerdotal, de uma estola sacerdotal, de linho. Assim, Davi, como todo Israel, fez subir a arca do Senhor, com júbilo ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor. O desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Então Davi, trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, e cada um bolo de pão, dando a cada um bolo de pão. Um bom pedaço de carne assada, de passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Mical é repreendida por Davi. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao encontro com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que é teu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até ao dia de sua morte. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, existe uma imensidão de ensino bíblico
que vem de encontro ao nosso coração. Nós temos no nosso coração algumas coisas que muitas das vezes nós desconhecemos. Muitas das vezes nós não confessamos, muitas das vezes nós não tratamos disso. E uma das coisas que nós vamos tratar hoje chama-se a amargura. Raízes de amargura. Para chegar nesse quadro que nós acabamos de ler, nós temos que remontar lá em 1 Samuel, como começou essa história. Por que Mical reagiu dessa forma diante do rei Davi? No momento de alegria, no momento de festa, no momento de bênção para Israel e para a casa do próprio rei Davi. Mical parece que não participa de nada disso, simplesmente estava com o coração amargurado. E com certeza, ao analisarmos a história de Mical, nós vamos chegar a um ponto de muita profundidade em avaliar essa questão. Por quê? Será que Mical tinha razão? Será que existem coisas que acontecem em nossas vidas que de fato não podemos perdoar? Será que existem coisas na nossa vida que nós não podemos de fato deixar passar? Ou será que nós temos que guardar no coração e alimentar até que crie raízes e depois fica praticamente impossível de ser arrancado? E esse tem sido um problema grave entre nós e o nosso Deus, porque a falta de perdão vai gerar ao coração uma semente de amargura. E a amargura, a própria palavra diz, vai transformar todos os nossos atos e pensamentos num sentido de amargo, difícil. E nós vamos meditar hoje, porque com certeza quando nós terminarmos de falarmos a respeito da história de Mical, nós vamos sentir vontade de dar razão a ela, tá? Porque com certeza eu tenho ouvido, tenho visto pessoas que não conseguem perdoar, pessoas que dizem que perdoam, pessoas que às vezes praticam o meio perdão, pessoas que às vezes perdoam, mas deixam o machado com o cabo de fora, como eu costumo dizer na igreja. Pessoas que têm dificuldade nisso. Por quê? Porque a ofensa, ela vai de encontro àquilo que nós achamos de nós mesmos. Aquele valor que nós damos de nós mesmos. Nós, quando olhamos para nós nos sentimos valorizados. Nós não gostamos de ser desprezados, humilhados, ultrajados. Não gostamos de sermos traídos. Essa é uma realidade, não adianta querer tapar o sol com a peneira. Mas o segredo disso é como que nós, filhos de Deus, tratamos esse assunto. Como nós, filhos de Deus, cuidamos desse assunto. Porque isso tem sido um empecilho na vida de muito crente. As igrejas estão lotadas de pessoas, de famílias, que não se dão entre si, e são assuntos antigos. São assuntos que remontam em 20, 30 anos. Pessoas que simplesmente não se perdoam. Pessoas que dizem que se perdoam. Mas o verdadeiro perdão não foi praticado. Qual seria a nossa reação? O verdadeiro perdão. Será que quando eu encontro essa pessoa eu não sinto aquela dorzinha lá dentro do coração? Mas abraço, beijo, falo que não quero sentir. Mas o verdadeiro perdão, meus irmãos, nós precisamos da ajuda de Jesus. Não fique pensando que você vai conquistar, vai conseguir atingir certos níveis espirituais mais alto, mais próximo do Senhor nosso Deus, sem a ajuda do Espírito Santo. Não é possível. O Espírito Santo foi enviado à Terra para nos ensinar a praticar as virtudes de Jesus. Ele veio para aplicar, e a primeira dela é o amor. E amor e amargura e falta de perdão não bate, não dá, não é possível. No texto de hoje nós vamos descobrir que se nós esfriarmos a cabeça, nós vamos dar razão a Mical. Pode ter certeza disso.
Porque nós já temos um coração um pouco difícil, um coração bem atribulado, um coração bem terrível. E como eu disse no início, vocês querem estudar em casa, vocês anotem aí as divisões dos textos, do tema, né? Que o tema é raízes de amargura, anote em casa e vai anotando os textos. O texto básico é 2 Samuel, capítulo 6, do 12 ao 23. Mas essa história começou lá atrás, antes de Davi se tornar rei. Bem antes, quem era rei era o pai de Mical. Mical é filha do rei Saul. E em determinado momento, Mical se apaixona por Davi. Ela passa a amar o rei Davi. Está registrado em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 20. 1 Samuel 18, 20, está o quanto Mical amou a Davi. Amou e casou. O rei Saul dá Mical em casamento para ele. Ele, portanto, se casa com Mical. E ela o ama profundamente. Lá em 1 Samuel, ainda no capítulo 19, num capítulo acima desse, do versículo 12 ao 17, nós vamos encontrar um episódio que o rei Saul, ele quer pegar Davi e quer matar, porque ele descobre que o Senhor estava querendo colocar o rei Davi no lugar dele. E ele começa então a perseguir Davi. Ele quer destruir Davi. E a defensora de Davi foi aquela que o mais o amava, que era sua esposa. Né? Mical, por exemplo, ela defende Davi diante do pai. Nós vamos encontrar isso lá em 1 Samuel 19. E Mical dá fuga a Davi. Mical protege Davi. Quando o rei Saul mandou buscar Davi, que ainda a Mical fez o seguinte, falou para Davi, olha, você vai embora que eu trato desse assunto. Quando os emissários lá, os enviados de Saul chegaram na casa de Mical, na casa de Davi, a Mical fez o seguinte, pegou, botou um monte de pedra na cama, tapou com o lençol e disse para eles que Davi estava doente. Aí eles não quiseram botar a mão, voltaram e falaram uma vez, voltaram a segunda, a mesma coisa. Na terceira vez, Saul falou, vai lá e traz ele. Aí passaram a mão, botaram a cama nas costas e levaram. Quando chegou na presença do rei, que destaparam, era um monte de pedra. Isso para dar tempo de Davi fugir. Olha como é que ela amava ele, protegendo a vida dele. É o amor de Mical. E Davi foge, vai embora. Mas quando Davi foge, vai embora, ele dá uma prova profunda que ele não corresponde ao amor dele por Mical. Ele foge sozinho, vai embora, deixa Mical lá mesmo, não quer ela atrás dele. Ele foge e vai para o exílio. Davi fica no exílio. Ele corre para a casa dos profetas, depois ele descobre que o Davi não era rei ainda, está na casa dos profetas, Davi foge da casa do profeta, né? Não dá mais notícias, sumiu do mapa, Mical fica sozinha, fica chorando pelos cantos, mas o tempo vai passando, né? E Davi sai da vida de Mical. Davi sai da vida de Mical e depois então vai se casar com Abigail. Abigail. Por quê? Porque Davi começou a elaborar um plano para poder reestruturar a vida dele. Está registrado lá em 1 Samuel 25, do 39 ao 42. Estão lembrados lá da vinha de Nabote? Pois é. O rei chega, Abigail dá cobertura, para ele não matar lá o marido, depois ele mesmo morre, e aí ela vai e manda um recado pro Davi, o Davi volta e acaba recebendo ela em casamento. E ele então se casa com Abigail. A mulher dele está onde? Quem é a mulher que o amava? Mical. Estava lá com o pai. Né? E Davi se casa com Abigail e tem que continuar fugindo. Né? Mical, durante o exílio, faz o quê?
ela é abandonada, então ela se casa de novo. Isso mesmo, meu irmão. Ela se casou de novo. 1 Samuel 25, 44. Saúl dá a sua filha em casamento a Pati, filho de Laís. Mical se apaixona por Pati, que é um filho de Laís. E então nós temos agora a coisa mais complicada ainda. Vai complicando, estou notando. A impressão que nós temos é que um abismo chama outro abismo. E é de fato. Nós temos ali a Mical, temos Davi casado com Abigail, e agora nós temos Mical casado com Palti. E diz o texto que ela vivia muito bem com seu marido que a amava. Segundo Samuel 3, do 15 a 16. O marido o Pati, ele amava demais a Mical. E os dois estavam vivendo muito bem, felizes, alegres. Estavam tendo uma vida perfeita, uma família boa nos olhos dos homens. E o Davi estava lá, ainda escondido. Mas chegou um momento que Davi, realmente, houve aquela guerra entre os filisteus e Israel, e o Saul se suicida. Davi, então, vai ao trono, vira rei de Israel. Ah, meus irmãos, quando Davi virou rei de Israel, ele virou político. Quando ele virou político, ele começou a desenvolver umas amizades, umas alianças com as pessoas que estavam mais próximas do rei Saul, que tinha morrido. Ele queria estreitar os laços, né? Ele quis estreitar os laços. Casado com Abigail, ela casada com Palti, problema aparentemente resolvido. O rei Davi vai chegar ao trono. Chegou ao trono, sentou-se no trono, começou a olhar ao redor, e agora ele começa a olhar ao redor com um olhar político. Ele começa a olhar ao redor e começa a querer agradar os amigos de Saul. E os da casa de Benjamim, que também fazia parte da tribo de Benjamim. Davi, nesse momento, passa a raciocinar, não da forma como o Senhor Deus Todo-Poderoso tinha determinado. Ele agora passa a raciocinar por ele mesmo. Davi é um grande homem de Deus, mas Davi cometeu graves erros na vida dele. E um foi esse, que trouxe consequências sérias para a vida. Davi então faz o quê? Vai fazer uma aliança com Abner. Para fazer aliança com Abner, Abner quem era? Abner era um amigo de Saul, poderoso, está lá em 2 Samuel 3,13, era poderoso, muito bem enraizado em Israel. Davi sabe que para poder administrar, para poder governar bem, ele precisava de alianças, e para fazer essas alianças ele faz o quê? Vai fazer uma aliança com Abner. Mas para fazer a aliança com Abner, ele vira para os homens de Abner e diz uma coisa: para poder agradar o restante do povo que estava do lado de Saul, olha a politiqueira como é que faz. Ele então falou o seguinte: eu aceito fazer aliança com você, mas quero Mical de volta. E agora? Fala para mim o problema que nós temos na mão. Hein? Foi Mical que deixou Davi? Foi Davi que deixou Mical. Foi Mical que esqueceu de Davi? Foi Davi que esqueceu de Mical. Foi Davi que casou primeiro? Foi. Agora surge um problema. O que vai então acontecer? Começou a surgir um problema grave. Tem que trazer
Mical. Por quê? Porque Mical era filho do rei Saul. Os generais, os filhos, os generais, os alto comando, o pessoal das províncias, os príncipes das províncias, eles queriam saber o seguinte: para Davi dar uma demonstração de realmente que estava também do lado deles, tinha que dar uma prova disso. Davi matou a charada, passou a mão, mandou buscar Mical. E agora? Como é que está Mical? Solteira? Hein? Como está Mical agora? Viúva? Abandonada? Não. Mical está casada. E como é que resolve isso? Meus irmãos, o Davi não quis pensar nas consequências disso. O que ele fez foi cruel. Lá na hora que os soldados chegam para pegar Mical, a Bíblia registra que o Palti gostava muito dela. E na hora que eles foram buscar, foi uma ordem do rei, então não tem discussão. O rei chega e pega mesmo. Pegou e levou. Mas só que diz o texto que enquanto eles pegavam ela e levavam, Palti vinha correndo atrás, andando e chorando muito, porque ele amava a esposa. Mical gostava dele, não queria ir. Mas Davi agora é rei, ele é que manda. Vocês estão sentindo o que pode estar acontecendo no coração de Mical? Hein? É justo? É justo? Não é justo? Não é justo. Ela não tem culpa. Ele que sumiu. Agora que ela casou, que está bem, que está com a família, o rei vai lá e manda pegar ela porque quer restaurar o casamento dele. Por motivos políticos. E diz o texto que eles levaram ela arrastada, ela foi embora. Agora nós vamos voltar ao quadro inicial. Davi vai buscar a arca. Davi está entrando. Isso tinha passado um bom tempo. O que aconteceu? Mical olha para ele. E Mical critica ele. Sentiu raiva dele. Meus irmãos, quantas coisas têm acontecido nas nossas vidas que cria raízes por um fato muito simples. Podemos considerar que estamos certos. Sim. Ela guardou uma amargura no coração que não teve condições de perdoar. Ela não quis perdoar, não dá para perdoar, não dá. Ela pensou assim. Pensou assim mesmo. Não dá para perdoar Davi. Que é isso? Aí o Davi vai e vem, passado algum tempo, um ano, dois, Davi vai e manda buscar a arca. Recebeu uma notícia que a arca estava abençoando a casa de Obed-edom. Ele vai lá, pega a arca, traz para dentro da casa, leva para Israel, porque já tinha feito uma tentativa anterior e não funcionou. Foi quando ele botou a arca em cima de juntas de boi e passaram em cima de uma pedra lá, o boi tropeçou, a arca entortou, caiu, botaram a mão na arca e morreram. Davi volta atrás e descobre através do sacerdote que a arca só podia ser trazida em cima dos ombros dos levitas. Ele vai fazer isso agora. Fez isso, foi abençoado. Agora é motivo de festa, motivo de alegria. Está todo mundo feliz, mas tem uma pessoa que não está. Você sabe quais são as pessoas que não ficam felizes em momento de alegria, em momento algum? São as pessoas que têm uma doença no coração pior que o coronavírus. São pessoas que têm uma doença no coração chamada amargura, que cria raízes. Porque é alimentado dia após dia com ódio, com raiva. Toda vez que ela olha para Davi, ela vai lembrar daquele fato. Mas a pergunta que surge é possível perdoar esse homem?
Ou será que nós estamos diante de uma situação praticamente impossível? Por aí nós vamos começar a avaliar o significado profundo do cristianismo. Porque se eu estou batendo no peito que sou crente, você que está me ouvindo diz também que é crente, tem que se avaliar imediatamente a respeito das possibilidades de acontecer algo em nossas vidas aonde nós não vamos conseguir ver o perdão. E muito pelo contrário, ainda vamos alimentar, sim, sentimentos de ódio, sentimentos de raiva, sentimentos de ausência de perdão. Não quero perdoar, não quero nem ver na minha frente. E em todo momento que puder eu vou espizinhar, vou falar, vou criticar. Porque esse é o coração. Estava todo mundo alegre. Mas a pessoa que tem raiz e amargura em seu coração, ela não participa da alegria. Ela não é feliz. Ela está sempre pelos cantos, está sempre olhando pelos cantos das paredes. Está todo mundo feliz, ela está lá com aquela cara emburrada. Porque aquela coisa fica corroendo por dentro. Fica mastigando por dentro. É terrível. Não queira desenvolver isso. É altamente destrutivo para a pessoa que tem esse tipo de sentimento. É altamente destrutivo. A amargura de Mical foi muito profunda. E quando Davi vai trazer da arca, ela sente no coração que tem... Não deu, vou ter que falar com ele. E ela vai lá e fala mesmo. Ela despejou aquilo que ela sentia. Existem coisas nas nossas vidas que realmente nós estamos certos e não perdoar? Será que vai existir momentos na nossa vida que vai ter coisas que nós não vamos querer perdoar e temos razão de não perdoar? Porque se você olhar para a vida de Mical, você vai ver que ela não tem culpa nenhuma de Davi ter que fugir, porque quem queria matar Davi era o pai dela. Ele foge, larga ela para trás, some da vida dela por um longo tempo, vai lá em casa com outra, ela nem sabe disso, se apaixona por uma pessoa para restaurar a vida dela, para a família, a vida dela andar para frente. O que ela faz? Ela então vai, casa com Palti. E o resultado disso, você sabe qual foi? Viveu feliz, estava alegre. Só que a história continua. Da vida de Davi continua. Saul se suicida. Davi vai ao trono. Quando chega no trono, Davi começa a julgar as coisas pelo lado político. E quando Davi começa a querer julgar as coisas pelo lado político, ele vai lá e manda buscar ela, Mical, para poder fazer uma aliança com Abner. Quando ele faz essa aliança com Abner, ela é trazida para ele. Ela não vem de boa vontade. Eu fico imaginando qual foi o momento que Davi teve um carinho de Mical. Não teve. Não teve, com certeza. E nem ele tinha interesse nisso. Porque o interesse dele simplesmente era político. E ela sabia disso e sentiu isso. Para ficar bem com os amigos. Eu te pergunto de novo. É possível perdoar Davi? É possível não guardar a amargura? E o segredo de Mical é que ela não só guardou, ela alimentou. Todo dia ela botava, molhava aquela plantinha. E aquilo foi crescendo, foi criando raiz, foi criando raiz. E quanto mais raiz cria, mais difícil fica de sair, de arrancar. Esse tipo de sentimento, meus irmãos, ele tem que morrer à míngua. Pare de alimentar. Pare de cultivar. Porque se nós cultivarmos muito esse tipo de sentimento, ele cria raiz. Pare de cultivar, para de jogar água em cima para ele secar e morrer. Isso, não fique pensando que é fácil, não é. Somos muito frágeis nessa área. A área do perdão é muito difícil. Sim, meus irmãos, ela é muito difícil. E aquele era um momento de festa, um momento de alegria, um momento que o rei Davi estava abençoando. Basta dizer que ele estava com a estola sacerdotal. Naquele momento, o único que podia usar uma estola sacerdotal era o rei. Mais ninguém. E Davi usou na presença do Senhor, o Senhor aprovou. E agora é bênção, ele reúne o povo. Quando a arca chega, ele reúne o povo e abençoa o povo. Volta para casa e vai abençoar a própria casa. Quando ele vai abençoar a casa, ela fala com ele. E o texto diz que
ele abençoou a casa, mas a ela não. Consequência da amargura no coração, meus irmãos. Primeiro, que ela não permitiu que ela participasse da festa. Quantas coisas, meus irmãos, as pessoas que desenvolvem esse tipo de sentimento não cultivam, não conseguem conviver, não conseguem experimentar. Sabe por quê? Porque fica aquele coração apertado, com raiva. Né? Qualquer momento joga em cima, qualquer momento devolve mesmo, com juro e correção monetária. Mas a pergunta que surge é, será que o meu coração é tão diferente de Mical? Às vezes não é, meus irmãos. Sabe por quê? Porque um coração amargurado, ele cria uma série de dificuldades, inclusive de se reconhecer. Ela não pode ser beneficiada com a bênção. Meus irmãos, ela não pode ser beneficiada com a bênção. Deus não abençoou a vida dela. Ela recebe uma punição. Aí surge um problema. Agora nós entramos na esfera de Deus. Mas Deus não é compreensivo? Será que o Senhor Deus não compreende o que Davi fez? Será? Por que o Senhor Deus pune ela? Ela não pode ter filhos até a sua morte. Foi punida. Ela se tornou estéril. Aí surge que tipo de sentimento? Como fica a minha relação com Deus? Tem? A impressão que eu tenho é que o Senhor Deus deu razão a Davi. Não, Deus não está fazendo isso. Não está dando razão nenhuma a Davi. Não está. Ele não está abençoando esse tipo de sentimento no coração. Ele não abençoa no coração de ninguém. Porque se Deus abençoar um coração cheio de amargura, com ausência do perdão, ele vai estar alimentando esse sentimento na pessoa. Ao invés dela mudar, ao invés de se tornar uma pessoa boa, afável, amiga, ela vai se tornar cada vez mais uma pessoa dura, uma pessoa difícil, uma pessoa má, uma pessoa ruim. E vai morrer mal. Dificilmente você vê uma pessoa ruim morrer bem. Ela morre mal. Por quê? Porque se Deus abençoar corações que não perdoam, ele vai perpetuar a ausência do perdão. E onde fica o amor nessa história? Por isso, quando você bate no coração que você é crente no Senhor Jesus Cristo como teu único e eterno Salvador, bote uma coisa no seu coração, meu querido e amado. Haverá situações onde essas palavras vão ter que se tornar verdadeiras. Mas como que eu chego até lá? Com a ajuda do Espírito Santo. Se nós temos nossas dificuldades, nós temos que buscar no Senhor. Senhor Deus, em Cristo Jesus, me ajuda. Será que Jesus passou por episódios semelhantes? Nós estamos comemorando o mês da Páscoa. O que aconteceu na cruz? A primeira palavra da cruz qual foi? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Meu irmão, se eu disser para você que sou crente, que aceitei Jesus no meu coração, bote uma coisa no seu coração. Ele é o coração de Cristo. Sim. Você tem o coração de Cristo? Eu não tenho. Está buscando ter? Sabe por que existe o caminho da santificação? Sabe por que existe uma meta de santidade? Sabe por que nós temos que nos tornar pessoas espirituais? Porque existem coisas dentro do nosso coração que são terríveis. Porque foi trazido pelo pecado, que trouxe a morte e foi colocada junto de nós. Está implantado, cria raiz. Nós gostamos, temos prazer em jogar na cara. Temos prazer em falar na cara do outro. Só que o Senhor Deus, meus irmãos, não admite esse tipo de atitude. Ele não admite esse tipo de atitude. Sabem por quê, queridos? Porque seria alimentar o erro, seria alimentar o pecado, seria alimentar os resultados que o pecado traz e as consequências deles ao coração do homem. Jesus veio ao mundo para corrigir isso. Jesus veio ao mundo para deixar um padrão de vida espiritual para ser vivido por nós.
E nós não podemos viver esse padrão de vida longe do Espírito Santo. E é por isso que o Espírito Santo veio, para aplicar aos nossos corações as virtudes de Jesus. Deixa Jesus tirar isso do seu coração, para você chegar na sua igreja e cantar um hino de glória a Deus. Se você cantar num coral, vai cantar verdadeiramente diante de Deus. Não vai existir hipocrisia, não vai existir falsidade. Quando encontrar a pessoa que você te ofendeu, você não vai sentir o desejo de pisinhar, de espezinhar. Não. Você vai perdoar. Porque essa é a mensagem de Mical. Porque todas as coisas que criam raízes no nosso coração, Deus arranca com violência. Cuidado. Tem coisa que tem que ser arrancada com força. E às vezes dói. E dói muito. Meus irmãos, apesar de acharmos que se temos ou não razão, não é bom ter um coração cheio de amargura. Não é bom. Sabe por quê? Porque a própria vida cristã, o próprio cristianismo, o próprio Deus, o Senhor nosso Deus, exige perdão, misericórdia e a prática do amor. É muito difícil, não é mesmo? Claro que é. Mas nós temos que estar ali, buscando todo dia. Às vezes eu fico triste vendo pessoas que começaram no Evangelho há 20 anos atrás, 10 anos atrás. E quando se trata de perdão, se tornaram as mesmas pessoas. Ainda não mudou nada. Não mudou nada, pelo amor de Deus, o que é isso? As coisas não estão indo bem e ele continua com o mesmo sentimento. A família não vai bem, os filhos não vão bem com Deus, e ninguém está indo bem com Deus naquela família, e ela ainda continua com o mesmo sentimento. Corrige isso. Peça a Deus, cai de joelho no chão, fala, Pai, tira isso de mim. Jesus chegou a falar lá nas bem-aventuranças, bem-aventurados que choram. Se você não está chorando pelos seus pecados, faça uma avaliação imediata deles. Faça uma avaliação imediata do seu coração. Bem-aventurados que choram por causa dos seus pecados. Bem-aventurados que choram por causa da desgraça humana que está cercada por aí afora. Há sentimentos no nosso coração, meu irmão, que ele tem que ser destruído, que ele tem que ser minguado. Não fica botando água para ele crescer, não. Não fica alimentando, dando comida, não, porque ele cresce mesmo, cresce e depois para sair vai ser difícil. Apesar de achar que temos razão, não. Porque se você olhar para mim de Mical, você vai chegar e falar, mas aí tá certo. Tá? Não. Mical tá certo. Sinto muito, mas o que é isso? Davi não podia fazer aquilo, é? Não podia, mas fez. Quantas coisas as pessoas não podiam fazer conosco, mas fazem. Quantas pessoas que você já ajudou na vida que não podiam te decepcionar e te decepcionam. Quantas coisas você não queria que estão ali. E a única saída é perdão mesmo, porque você entrou num beco difícil. A conclusão, meus irmãos, do tema de hoje, baseado no versículo de Jesus. Jesus era a única pessoa que podia falar sobre perdão com autoridade máxima. Porque de fato ele viveu perdoando. Morreu numa cruz perdoando. Intercedendo perdão pelos outros. E nós que nos dizemos filhos de Deus, temos que vivermos como ele. Em Lucas 6, 27 ele diz assim: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, preste atenção, amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam. Olha aí, pegou pesado. É por isso que é difícil ser crente, é difícil. É por isso que existe uma grande maioria de pessoas dizendo que é crente, mas que na realidade não é. É porque tem certas coisas muito difíceis. E o pior disso tudo é que essas coisas que existem, que nós acabamos de estudar aqui, elas são tão difíceis, mas nós caímos na armadilha, tá, queridos? De tentarmos resolver esse sentimento sozinho. Não vai conseguir. Isso vem de Jesus. É o Espírito Santo que aplica esse perdão no nosso coração. É o Espírito Santo que exercita esse amor no nosso coração. Se você tentar sozinho, você vai envelhecer, vai morrer com esse sentimento horrível. Terrível. Jesus diz aqui, porém, vos digo, a vós que me amai vossos inimigos. Amar inimigo. Amar a pessoa que quer me matar. Amar a pessoa que quer me prejudicar propositadamente. Amar a pessoa que lida comigo como se eu fosse um lixo.
que me odeia sem motivo. Como tem gente que odeia o outro sem motivo. Ame. Vai amar sozinho? Não vai. Porque é necessário que o Espírito Santo aplique essa salvação maravilhosa. Às vezes a gente fala de salvação, acha que é uma coisa muito fácil. Tô salvo, meu Deus do céu. E como é que tá vivendo, meu irmão? Querido, você que tá me ouvindo, tem esse sentimento aí, para de alimentar ele. Primeira coisa. O segundo passo. Vai lá de joelho no chão e fala pro pai tirar. O Espírito Santo está no seu coração. Ele tira. E tem várias formas dele tirar. Talvez você vai passar por isso mais uma vezinha ou duas. Vai tirando. Ué, como é que tira se você não passar por sentir a mesma coisa? Tem que ir tirando, diminuindo até acabar. Aí quando não tiver mais nada, está curado. Glória a Deus por isso. Jesus não veio buscar pessoas sãs, não. Ele veio buscar doente. Ele veio buscar pessoas que precisam de ajuda. E nós precisamos. Tem muitas coisas na nossa vida que nós precisamos de ajuda. Meus irmãos, amai aqueles que vos odeiam. Amai vossos inimigos. Toda essa mensagem ela tem um objetivo. Você só vai ser feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa que vai participar da alegria de todos ao seu redor, na sua casa, com os seus familiares, uma pessoa que vai participar das alegrias da igreja, no trabalho, ser feliz, quando o mundo olhar para ele, ali vai um crente, ali vai um filho de Deus, porque ele é feliz. Para ser feliz só existe um meio. Largar esse sentimento de amargura do coração. Tire isso fora. Tem muita gente sofrendo com raízes de amargura. Que Deus, através do Espírito Santo, aplique em nossas vidas, meus irmãos, esses ensinamentos preciosos. Não deixe isso passar sem ser percebido, sem praticar, sem colocar em prática. Faça isso correndo. Não crie situações, não permita que nada entre no seu coração e que você fique alimentando. Entrou, esquece logo de uma vez, bota o joelho no chão, apaga logo isso. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus abençoe todos vocês que estão me ouvindo. E nós precisamos muito do Espírito Santo, precisamos muito de Jesus para termos uma vida, meus irmãos, para ter um padrão de vida que realmente agrade esse nosso Deus maravilhoso. Vocês estão notando como Deus nos ama? Ele nos ama tanto que Ele quer nos ver felizes. Vocês têm um problema sério. As pessoas acham que o psicólogo sabe alguma coisa, sabe nada. Quem sabe disso tudo é o Senhor Deus. Jesus sabe. O Espírito Santo sabe. Ele vai olhar para você e falar assim, você tem um problema grave, isso aí só eu posso te curar. E é só Ele mesmo. Aí você vai lá e procura e Ele vai e te cura. Eu vim para te salvar, eu vim para curar. Glória a Ele por isso. E toda a honra e toda a glória sejam para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Muito bem, meus irmãos. Quero dizer para os irmãos também que domingo de manhã nós ainda estamos na escola dominical do mesmo jeito. Tá? E que nós devemos estar estudando a palavra de Deus. Ok? E aprendermos juntos. Domingo de manhã e domingo à noite teremos um culto. Às 19h30. Na escola dominical é às 9 horas. E assim nós vamos continuar enquanto o Senhor Deus assim determinou. E glória a Ele por isso. Porque Ele determina, Ele sustenta, Ele guarda, Ele mantém de pé. Só Ele pode fazer isso. O Senhor Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos orar para encerrar. Orando pelo Antônio. Vamos continuar orando aí, meus irmãos, pelo nosso irmão Antônio, tá? E pelas pessoas que têm pedido oração da igreja. Orem a favor das pessoas necessitadas, para essas pessoas, para essas famílias que estão tendo problema com o coronavírus. Vamos orar por eles, orar pelos médicos, orar pelos enfermeiros, pelas pessoas que estão lidando diretamente com isso. Vamos pedir a Deus que estenda a sua graça, a sua misericórdia e a sua proteção para todos. Esse tem que ser o desejo do nosso coração. Oremos então. Deus eterno, nós te louvamos agradecidos por esse momento que passamos aqui diante da tua palavra, clamando a ti, Senhor Deus, nesse instante, que tu ouça nossas orações e que tu venha nos aperfeiçoar, Senhor, diante de ti,
Que o Espírito Santo venha tirar de nossos corações qualquer tipo de amargura, qualquer tipo de ausência de perdão, qualquer coisa, Senhor Deus, que venha atrapalhar nosso amor ao próximo. Ajuda-nos, ó Deus, a crescer espiritualmente diante de Ti e nos fortaleça nessa caminhada. Perdoa, Deus, o nosso pecado, nossas falhas. Abençoa, Senhor Deus, as pessoas que estão envolvidas aí com o coronavírus, os médicos, enfermeiros. Abençoe essas pessoas, abençoe nosso irmão Antônio, Pai, que está em tratamento, que Tu tire, Senhor Deus, abençoando a vida dele. Continue dando melhoras a ele. E todos aqueles, ó Deus, que neste momento estão nos hospitais, que necessitam dos Teus cuidados. Nós clamamos a Ti, ó Deus, que abençoa-nos e abençoe a todos. Perdoa-nos e fortaleça-nos em Cristo, é o que nós te pedimos em Jesus. Amém, Pai.